Você sabia que existe uma forma perfeita de trazerem Carl Grimes, né, o filho do Rick, de volta na própria série do Rick mesmo, na série do Rick com a Michonne? Uma forma, inclusive, dele influenciar na história, influenciar nas motivações do Rick e ter esse aparecimento que faz justiça ao ator e ao personagem, que seria algo perfeito, inclusive, pra finalizar o arco do Rick nesse universo de The Walking Dead. Acho que muita gente concordaria. Pois é, nesse vídeo eu vou explicar como que isso pode acontecer e como que The Walking Dead já preparou alguns pontos pra isso. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, espero que você também esteja. Eu sou João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo, agora pra falar sobre The Walking Dead, The Ones Who Live, a série de Rick e Michonne. Porque sim, existe uma forma desta série, da trama desta série, ser influenciada por alguns aparecimentos de um personagem aí que a gente sente falta na série principal, né? Inclusive, né, vale destacar aqui, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever e ativar a notificação que essa semana tem teaser novo dessa série pra gente analisar tudo, fora as análises da série do Daryl, né, também, e deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação, vambora. E é o seguinte, meu querido, não é segredo pra ninguém, né, a gente repete isso direto aqui no canal, que a morte do Carl, o filho do Rick, foi a pior decisão de The Walking Dead. Se não é a pior, é uma das piores, depende da sua opinião aí. Mas foi um dos momentos mais mal feitos, numa temporada muito fraca, e que afetou toda uma história que tinha aí pra frente. Uma tentativa de inovar, né, na forma como iam contar o arco dos Salvadores, de forma diferente com os quadrinhos, mas que arregaçaram com a história, tornando a oitava temporada a pior da série. Sendo assim, de todos os pontos, o pior de todos, nisso tudo, é a ausência de alguém pra levar o legado do Rick, né, do filho ali e tudo mais, que é igual acontece nos quadrinhos. Lá, nos quadrinhos, o Carl fica pra levar o legado do pai. A partir disso, tiveram que seguir um outro caminho, né, focando muito em Judith e Rick Jr., que, assim, especialmente o menino, né, o filho natural mesmo de Rick e Michonne, ele não teve muito espaço na história por ser uma criança muito pequena. A Judith também, agora que começou a crescer, mas ainda não teve todo o espaço que o Carl, por exemplo, ia ter. E a gente tá pra um direcionamento do fim da história do Rick nesse universo de The Walking Dead, com a série dele com a Michonne, que a gente sabe muito bem que não tem como você simplesmente falar, ignorar a morte do Carl, vamos fingir que ele não morreu, põe ele ali pra ele encontrar o pai, inventa uma história e tal. Eu acho que muita gente, inclusive, ia aceitar isso. Tem muita gente que cai nessa loucura aí, mas não tem como ressuscitar o personagem. Só que se eu te falar que tem uma forma do personagem, mesmo depois de morto, ter uma influência pra essa história e ter uma importância pro final da história do Rick, que faria uma justiça muito grande, né, após a morte dele. Mas como é que é isso, João Victor? Mesmo morto, como é que ele poderia ser importante assim? Primeiro ponto que eu quero falar é de bastidores de produção. É, justamente na época que mataram o Carl, na oitava temporada, tem toda uma polêmica, já fiz vários vídeos explicando aqui, sobre o showrunner, o Scott Gimple, ter prometido, né, que o Carl ia continuar, feito o ator comprar uma casa perto do set, um monte de coisa mudou, e em cima da hora, do nada, ele avisa que o personagem ia morrer, pro ator se preparar, dar esse aviso da demissão, né, do ator, porque quando o personagem morre, o ator é sempre demitido, fora outras tretas que tiveram, que fizeram a saída do ator não ser tão amigável assim, principalmente porque na época o pai do ator, né, apareceu num monte de mídia, descendo a lenha da produção de The Walking Dead, então ficou, tipo, muita coisa desconfortável pra uma possibilidade de algum aparecimento do Carl no futuro, em um flashback, alguma coisa. Ficou assim uma ideia de que nunca mais ia aparecer mesmo, não ia ter como, ele não ia ter portas abertas ali mais. Só que o final de The Walking Dead meio que calou a boca disso pra gente, provou que a relação com a produção tá válida ainda. O último episódio da 11ª temporada colocou o Chandler Riggs, mesmo não sendo o Carl, mas pra ser como se fosse uma representação do personagem ali em Hilltop, numa das últimas cenas da série, ele presente como um carpinteiro, um morador dali, quase como se fosse um figurante, mas era o ator, que provou que a relação dele está tranquila, que os escritores se preocupam, né, em fazer uma justiça em relação a essa morte do personagem. E esse é só um primeiro ponto, mas aí a gente vai pro ponto de história. A gente sabe muito bem que a partir do próximo ano a gente vai ver finalmente, né, episódios focados nesse cara, esse cara como protagonista de volta. Como é que ele tá mentalmente todos esses anos que ele tá fora, o que que ele passou, quais desafios ele enfrentou, principalmente por estar nas mãos desse grupo aí do helicóptero, né, que levou ele, o CRM. Com tudo isso, você consegue entender que na série a gente vai ter alguns momentos que vão aprofundar na mente do Rick, como é que ele tá mentalmente. Em The Walking Dead fazia isso em toda a temporada, era muito o foco de como é que ele tava emocionalmente, diversas coisas do tipo. Então é muito fácil você imaginar que ele pode ter uma alucinação com o Carl, lembrar dele, até porque o Rick em todo esse momento ele não perdeu a memória, isso já é comprovado. Ele ficou lembrando das coisas da família, a família viva que ficou pra trás, mas o Carl, que é o seu filho de todos esses anos e tudo mais, com certeza ficou incomodando e ficou na mente dele por todo esse tempo, porque o Carl também foi o motivo do Rick ter mudado sua visão no final da oitava temporada, de, no geral, ter salvado todos os personagens da série, se você for olhar de forma mais ampla. Eu falo no sentido de ter poupado a vida do Negan, ter trazido a ideia do minha misericórdia prevalece sobre a minha ira, que cancela essa promessa
promessa do Rick de querer matar o Negan a todo custo e passa a querer prender ele, que querendo ou não foi um dos pontos que fez o grupo do Rick ser salvo no futuro dos próximos inimigos que viriam aí sem a presença dele. O Carl e a morte dele tem um papel indireto nessa mudança do Rick, com certeza falando na cabeça dele. Então é muito fácil você imaginar oportunidades do Rick tendo alucinações com o próprio Carl. O Carl conversando com ele em novas cenas, colocar o cara pra gravar lá, ele falando com o pai e tudo mais. Você imagina a carga emocional e o quão louco isso seria pra história. E não só isso, a gente não para por aí, não é só um aparecimentozinho. Você pega o ponto de que o Rick tem filhos pra que ele volte pra eles, e os filhos do Rick em toda a série sempre moveram muito a narrativa dele. Você consegue perceber o quão seria emocionante e motivador pro Rick ter o Carl influenciando ele. Do tipo, você me perdeu, mas você vai conseguir. Pai, faça isso. Pai, faça aquilo. Como se fosse o Carl na cabeça dele. Ele ser a motivação que o Rick consegue extrair ali pra que depois de todos esses anos, muitos anos que ele tá longe, né, ele tem uma motivação pra lutar contra o CRM, aguentar tudo que ele vai perder ali, até mesmo aceitar virar um soldado do grupo como uma estratégia pra uma causa maior, como uma oportunidade que ele pode ver pra poder fugir depois. E assim, até aqui você pode até achar que é viagem também, mas a gente tem pontos na série, em The Walking Dead mesmo, que já prepararam a cabeça do Rick nesse sentido, tipo, já prepararam que a cabeça do Rick pode gerar esse tipo de alucinação. Você pode pegar lá no início de The Walking Dead mesmo, depois da morte da Lori lá na prisão, ele começou a ter um monte de alucinações com ela ali. Inclusive, tem cenas deletadas a mais de alucinações que seriam mostradas mais ainda do Rick interagindo com ela na versão alucinação, ela com uma roupa branca, essas coisas. Fora que ele ouvia ela, ele recebe um telefonema também dela. E não precisa ir tão longe, não. No próprio episódio de despedida do Rick de The Walking Dead, o 5 da 9ª temporada, ele tem alucinações com pessoas que passaram pela vida dele, dando conselhos ou assim, atrapalhando em alguns pontos. Mas aqui o Shane aparece, por exemplo. Tem aparecimento da Sasha, que foi totalmente imprevisível na época. Teve o aparecimento do Herschel, que foi o mais bonito e emocionante de todos. Ele sim dando um conselho num formato que o próprio Carl pode aparecer na série do Rick mesmo, The Ones Who Live, dando. Você consegue entender como The Walking Dead já mostrou pra gente que a cabeça do Rick é capaz de criar essas coisas, e a própria série é capaz de criar essas coisas, né? Pega o Morgan agora no último aparecimento dele de Fear, ele viu a esposa dele depois de muitos anos numa versão atualizada, a atriz foi lá e gravou de novo. E assim, tudo isso pelo menos repararia um pouco essa saída do Carl na 8ª temporada. Você tem noção que, tipo, essa série de Rick e Michonne tendo pelo menos alguns poucos momentos do aparecimento do Carl, daria um encerramento do arco pro personagem muito melhor do que foi ele vivo na série principal. Do tipo, pai, você tem que seguir, você tem que levar o seu legado, tem que lutar porque sua família tá lá te esperando. E de fato, The Walking Dead terminou com essa ideia de legado. A última imagem da série é Judith e Rick Jr., com a ideia deles olhando pro horizonte, onde mais uma pessoa que eles amam partiu, que foi o Daryl, trazendo a ideia de que eles vão estar ali esperando. Então, o Carl, por alucinação na série do Rick, poderia ser esse motivador da cabeça dele pra ele entregar e passar esse bastão pros filhos dele, que pode até aparecer mais velhos depois, sei lá. Tem muitos pontos de teoria, né? Mas assim, como fã, eu acho que a maioria esmagadora ia amar ver isso. Não precisava exagerar nos aparecimentos, tipo o Carl sendo o mestre dos magos da série. Ele aparece toda hora dando um conselho aleatório pro Rick e some. Não. Algumas cenas, um episódio ou outro, e no final, quando ele tem algum momento emocionante, decisivo, ele aparecer também, seria algo perfeito e é possível de se fazer. Apesar de a gente não ter nenhum indício que confirme essa ideia, né? Mas coloque nos comentários o que você acha sobre isso. Quero saber muito a opinião de vocês. Comente uma outra forma diferente, às vezes você tem alguma outra ideia. Deixa esse like, ajuda muito mesmo na divulgação. Se inscreva no canal pra você não perder as análises do que de fato vai sair sobre a série e sobre as outras também, né? No mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!